Vamos lá, né? Oi. Paz do Senhor a todos. Oi, a paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja, tudo bom? Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Paz do Senhor, igreja. O nome do meu pai é Júnior. Na verdade é Afonso, mas a galera conhece como Júnior. Bom, o nome do meu pai é Guilhermino. Meu pai chama Kleber. Nelson Nery da Silva. Nelson Sax. Bom, o nome do meu pai é Nelson, né? O nome do meu pai é Afonso, só que todo mundo conhece ele como Júnior. O Senhor Evilmar. O nome do meu pai é Kleber. Pra vocês aí da igreja, vocês conhecem ele como Pastor Kleber. O nome do meu pai, pra grande surpresa de muitos, é Antônio José de Brito. O meu pai, ele é um homem temente a Deus e de excelência na igreja. Nascido no interior do Amazonas, muito batalhador, muito guerreiro, veio de uma família muito humilde. É bom você vir desse tipo de família porque eles ensinam a dar valor muito ao que você tem, né? E ao que você vai conquistando. Dar valor também de onde você veio, entendeu? Porque eu acho que isso constrói muito caráter. E meu pai sempre fez questão de dizer isso, né, na nossa criação. Olha, meu pai, ele é um homem que gosta muito de pessoas. Ele gosta de estar com pessoas, de servir as pessoas. Ele sempre gosta muito de reunir as pessoas para poder celebrar o que for com eles, com quem é especial para ele. Meu pai é um cara muito proativo, um cara muito trabalhador, é um cara que vê qualquer defeito aí, sei lá, pode ser a luz assim, um pouco piscando, ele já quer consertar, um cara muito perfeccionista, que gosta do trabalho bem feito, não gosta de preguiça, não gosta de ninguém preguiçoso. É isso. Ele é um líder, um modelo de pessoa, assim, que todas as coisas que ele faz, a garra que ele tem com os projetos, o foco dele, é uma pessoa, assim, que eu tenho como modelo em tudo. Infelizmente não tenho a oportunidade de estar com ele no momento, porque ele está servindo no interior do Amazonas, na cidade dele. E... bom, espero que esse vídeo chegue até ele, né? É um cara que a gente convive mais de perto, no dia a dia, a gente percebe que sempre leva a família em consideração nas escolhas. É um pai, né? Ele parece ser uma pessoa muito quieta, né? Mas é uma pessoa que é brincalhona, tem o seu senso de humor. Pra quem conhece mais de perto, né? Tipo, desde que eu me conheço por gente, ele trabalha com a parte musical da igreja e sempre regeu muitos corais. E foi um homem que sempre buscou muita excelência no que ele estava fazendo, para entregar o melhor para Deus. Então, tipo, a visão que eu tenho hoje do meu pai é de um homem dedicado na obra. Meu pai, ele é uma pessoa extremamente proativa, né? Ele não consegue ficar parado, ele não consegue ficar sem fazer nada. Ele gosta de sempre resolver problema, ele gosta de ajudar, ele não gosta de ser aquela pessoa que vai para um lugar e não faz nada. Ele precisa fazer alguma coisa. E se ele não fizer nada, ele fica estressado. Então, ele precisa estar em movimento, ele precisa ajudar, ele precisa fazer. Eu acho que até a forma de amor dele, né, é atos de serviço. Então, ele precisa estar fazendo algo, ele gosta de se sentir útil sempre. Esse é meu pai. Meu pai é uma referência de humildade, né? De simplicidade. Meu pai é uma pessoa que gosta muito de ajudar. Se você vê meu pai, você já consegue identificar o estilo de ajuda que ele pode oferecer. Em qualquer situação que ele está presente, ele vai arrumar algum jeito de ajudar em qualquer área. Então meu pai é sempre um exemplo de ajudar outras pessoas. Pessoas que necessitam, meu pai é um exemplo disso, de ajudar pessoas. Pra quem não sabe, ele faleceu há menos de 2 anos atrás, mas pra mim ele é tão presente como 2 anos atrás. É claro que sinto muita falta dele, mas ele era um homem muito carinhoso, ele era um homem muito sensível, mas um homem muito valente também, um homem determinado. Ele criou 3 filhos, homens,
homens muito, muito difíceis, né, de personalidade também. E todos os filhos respeitam muito ele, assim, pela hombridade que ele tem. Cara, meu pai, nossa, é difícil descrever ele assim, porque ele é uma pessoa que eu me espelho muito, né? Até porque eu cresci mais do lado dele, vivenciei mais coisas com ele, então eu acabei adquirindo, sendo mais parecido com ele mesmo. Então ele é uma pessoa assim que é mais reservado, porém quando ele vai junto ali das pessoas que ele conhece, ele vira muito engraçado. E é algo até que é muito parecido comigo, então ele é uma pessoa que realmente é incrível, ele é acolhedor demais, ele sempre tá me ajudando, sempre tá do meu lado. E eu sou muito feliz por ter ele presente. E é isso. São duas coisas que ele me ensinou, que eu acho que são as principais que eu posso falar agora sem virar um vídeo de 20 minutos. Mas ele me ensinou a ser forte e não frágil, porque desde pequena ele foi muito assim de valorizar, não, minha filha é raiz. Eu lembro que eu voltava do futebol, do esporte que eu estivesse fazendo, porque eles sempre me incentivaram a fazer o que eu quisesse de esporte, iam lá. Mas eu voltava do futebol, sei lá, andei de bike, ralei o joelho, eu chegava em casa com um ferimento e a gente comemorava. Eu falava, essa é minha filha raiz. E eu dei tudo hoje no futebol. E outra coisa é que ele sempre me ensinou que eu não sou medíocre. A média não é pra mim. Então, ele nunca foi de me cobrar nota. Mas, mesmo se eu fosse mal, eles falavam, a média não é pra você, dá o seu melhor que você vai conseguir. E todas as minhas vitórias, eles sempre comemoraram, tanto ele quanto minha mãe, mas eu lembro dele especificamente falando dessas frases de a média não é pra você, você é superior a isso. Eu lembro que no ano passado foi um momento muito especial pra mim, porque eu passei por uma situação muito difícil no meio do ano e eu precisei do apoio dele, né? Ele veio aqui em Brasília, na época eu morava sozinho, e ele veio aqui, me levou em um restaurante que ele ia tocar, né? E a nossa família sempre foi muito chegada à música, assim. E eu sempre quis fazer uma coisa, tipo, com o meu pai, tá ligado? Na questão musical, assim. Sempre foi muito importante pra mim. E eu tive uma oportunidade dele estar tocando e eu cantar Tim Maia com ele, tá ligado? Muito legal, velho. E ali foi muito marcante pra mim porque meio que marcou a transição de menino pra homem, tá ligado? E foi meio que quando me deu esse choque de falar assim, cara, que legal que agora eu tenho ciência, tipo, do quão importante foi as sementes que ele botou, tá ligado? Pra formação do meu caráter como um indivíduo, assim, sabe? E isso foi muito legal pra mim. Mas eu acho que em específico foi uma apresentação minha do colégio militar, uma vez que eu fui participar de um evento musical mesmo, no meu 6º ano, fazendo minha primeira apresentação de flauta doce, e ele estava lá na plateia. Fiquei muito feliz nessa época por ter ele como referência, né? Nessa parte musical. Eu sempre me interessei nessa área, comecei a tocar na igreja por causa dele e sempre tive ele como referência. Então, ter ele nesse momento foi algo que me marca até hoje. Então, acho que é isso. Tipo, o que eu mais gostei foi apoio, né? Tipo assim, eu sempre gostei muito de música. Então ele incentivava eu a estudar, me ajudava a estudar. Aí depois eu me interessei por produção musical. Aí ele começou a me ajudar a usar os equipamentos, montar um estúdio, montou um PC agora, porque esse PC já tava ruim, tá ligado? Aí agora montou um PC novo, então é sempre um incentivo na minha área profissional que eu sempre gosto. Teve uma vez que eu era muito pequeno, meio bobão. E o meu pai, eu percebo... E eu fui bobão por um bom tempo, na real. Porque é uma coisa que eu percebia que meu pai, ele sempre tentava deixar as coisas mais leves. Entendeu? Um exemplo. Eu fui de acreditar em, um exemplo, Papai Noel por muito tempo, entendeu?
porque ele gostava de tentar manter essa magia viva, por assim dizer. Essas coisinhas que a gente vai perdendo e quando a gente vê, a gente já tá adolescente, não tem mais toda essa inocência. Eu vi que era uma coisa que ele sempre tentou preservar bastante, porque de fato é algo que eu sinto que foi benéfico pra mim. Uma coisa que me marcou muito no meu pai, uma coisa assim, é que ele sempre tentou dar o máximo de oportunidade pra mim e pra minha irmã. Ele fez o máximo, assim, que pôde nos proporcionar o melhor caminho pra nossa vida, pra gente ter tudo de bom e do melhor. O que mais me marcou, assim, na minha vida foi quando eu tive a minha primeira decepção grande, assim, que foi a minha reprovação no colégio, né? Porque, assim, meu pai, ele é uma pessoa bem assustadora pra quem conhece de fora, porque ele é bravo, assim, né? Então, pra mim, ele sempre foi uma figura muito, assim, sabe? Então, quando eu tava nas provas finais, aí eu não passei em física, então eu recebi a notícia e eu já fiquei desesperada, comecei a chorar, comecei a ficar muito tensa, porque pra mim a pior coisa que eu poderia fazer pro meu pai era mostrar uma fragilidade ou mostrar que eu não consegui, sabe, decepcionar. E aí, quando eu liguei pra ele chorando já queria resolver logo, eu sou muito assim, eu quero resolver logo a situação, quero saber logo, porque se eu esperar, eu fico mais nervosa ainda. Então eu já liguei pra ele falou, calma filha, em casa a gente resolve. Aí eu fiquei ainda mais nervosa, né, porque em casa a gente conversa, todo mundo sabe que em casa o que a gente conversa, a gente não conversa. E aí, quando eu cheguei em casa, ele sentou comigo assim no sofá, e aí ele falou bem assim, olha, tudo bem, acontece, não deveria acontecer, mas acontece, você já tá decepcionado o suficiente, o que eu for falar não vai adiantar de nada, você já sabe o que você vai passar, mas isso não define o seu futuro, mas a decisão que você vai tomar a partir de agora vai definir o que você vai fazer com toda essa decepção. Então, naquele momento eu entendi que meu pai, por mais que ele seja bravo, que ele seja explosivo, como muita gente conhece, no momento de maior fragilidade que eu tive na minha vida, ele estava lá para me apoiar. E isso foi em todas as situações futuras que eu passei de decepção, ele sempre estava lá para me apoiar. Em todos os momentos que eu mais precisei, ele nunca brigou comigo. Mas sim, ele falou, tá, vamos resolver essa situação. Então, com isso eu aprendi a ser uma mulher mais forte, né? E entender que o resultado da decepção que eu passei não resulta em quem eu sou. Mas a decisão que eu vou tomar a partir daquilo é o que vai definir o que eu vou fazer e o que eu quero pra mim, né? A partir daquilo. Então, é isso. Não tem uma ação ou uma memória específica. No caso, o que me tem na memória é a reputação do meu pai. Todo local que meu pai vai, ele é reconhecido pela sua humildade em si, né? Pela sua simplicidade, pelo seu caráter, pelos seus princípios. Ele tem princípios muito consolidados. Então, assim, meu pai todo dia ele me passa uma herança. Não uma herança financeira, mas sim uma herança de princípios. De ser simples, humilde nas circunstâncias, ajudar outras pessoas que precisam. Meu pai foi uma pessoa que teve algumas dificuldades na infância, na adolescência, e isso ele sempre, esse tipo de experiência, ele tenta repassar para mim, para que eu possa repassar para meus filhos, netos, essa simplicidade e humildade. Existem pessoas que precisam de sua ajuda, e a gente que tem o pouco que Deus proporciona pra gente, a gente tem que transbordar para a vida de outras pessoas. E acima de tudo, meu pai me ensinou a adorar e glorificar Deus acima de todas as coisas. Isso é herança que não tem valor. Nenhum dinheiro que ele vai passar para mim, nenhum tipo de outra coisa material vai valorizar essa herança, que é ter Deus acima de todas as coisas. Que isso é a base de tudo. Meu pai é uma pessoa de fé, uma pessoa que acontece qualquer tipo de coisa, enfermidade, luta, ele sempre vai estar lá de joelho no chão, sempre. Quando minha mãe passa mal, qualquer pessoa que estiver precisando de ajuda, meu pai não vai atrás de médico, não vai atrás de qualquer outro tipo de ajuda física, mas sim atrás de Deus. Isso é um exemplo para mim. Meu pai sempre vai atrás de Deus acima de todas as coisas. Ele reflete, no caso, que Deus ensina pra gente. E ele ensinou isso pra mim e espero ensinar isso pros meus filhos e netos. Eu lembro do aspecto missional do meu pai, assim. Eu lembro que eu era garotinho
eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, e chegou um cara lá, aparentemente morador de rua, chegou lá em casa pedindo comida, e é engraçado, meu pai acho que ele tava tão apaixonado assim pela palavra e pelo evangelho que ele colocou o cara pra dentro, sem nem conhecer, deu comida pra ele, deixou ele tomar banho lá em casa. E tipo assim, eu fiquei muito impressionado e muito assustado, né? Também ao mesmo tempo um cara estranho dentro de casa. E assim, vocês vão achar absurdo, mas ainda meu pai deixou ele passar uma noite lá. E na época pra mim assim foi muito, eu falei, caraca, meu pai é muito homem de Deus, meu Deus. E um pouco antes dele falecer, né, eu lembrei dessa história com ele, e ele riu. Ele falou, cara, eu fui muito maluco, aquela noite eu nem dormi. Quando eu penso assim em momento com meu pai, eu penso nesse direto. Eu acho que é um momento que marcou muito minha infância, né? Aquele momento que você fala assim, nossa, isso aqui vai ficar marcado pro resto da minha vida. E esse momento com ele é o que demonstra muito que atualmente a gente não vive na parte do esporte, né? Só que quando ele estava presente, teve um dia que a gente saiu numa tarde assim, e a gente saiu pra jogar futebol na quadra. E a gente ficou jogando, ele ficando me ensinando, né, que ele também jogava. E foi um dia, a gente morava na RCG, a gente saiu na quadra, ficou só eu e ele lá jogando futebol durante um bom tempo. E esse momento marca muito a minha vida. Ele com certeza não vai lembrar, dificilmente vai lembrar, mas foi um momento assim que tá cravado na minha mente. Eu lembro exatamente como é que era, a gente descalço lá jogando futebol de um lado pro outro, cansando, e isso reluz muito do que a gente está vivendo atualmente, né? Porém, agora não é mais com ele do meu lado no vôlei, porém ele sempre tá do meu lado. É até um pouco engraçado essa parte, né? Mas isso reflete muito do que a gente vive, ele está sempre presente ali no âmbito do esporte, né? E é isso, eu acho que é muito importante para mim ter esse apoio. Esse é uma pessoa incrível, é um exemplo de homem, um exemplo de pai, um exemplo de homem trabalhador, um exemplo de tudo. A sua humildade, os seus valores me incentivam muito a se tornar uma pessoa melhor a cada dia. O seu amor a Deus, a sua fé em Deus me incentiva muito a ter minha fé sempre alinhada com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor sempre vai estar ali. O Senhor foi um pai muito presente na minha infância. O Senhor jogava bola comigo. O Senhor sempre brincava comigo, me ensinava as coisas, experiências que você teve na sua infância, que o Senhor teve na sua adolescência. O Senhor me repassou e eu absorvi quase tudo. Eu espero cada dia aprender com o Senhor esse tipo de experiência, esse tipo de valores, crescer espiritualmente e crescer acima de tudo como homem. E eu espero um dia ser 1% do que o Senhor foi como pai para mim, de trabalho, provedor, protetor, e acima de tudo o Senhor cuidou muito bem de mim, da minha família, da minha mãe, e o Senhor sempre foi a referência de tudo. Eu amo muito o Senhor, amo muito mesmo, e espero que o Senhor transborde muitos anos de vida na vida do Senhor, e que a gente possa viver as maravilhas de Deus que a gente planejou e que sempre estava alinhado com o Senhor Jesus Cristo. Bom, o recado que eu tenho para mandar pro Senhor agora é que talvez eu não consiga me expressar, porém eu tento o máximo fazer com as atitudes, ou de uma forma indireta falar o quanto eu amo a vida do Senhor, o quanto eu amo o Senhor, o quanto eu sou feliz por ter o Senhor ao meu lado. Eu acho que é um momento que o Senhor nunca vai conseguir ver, mas sempre quando eu volto do treino, sempre quando eu tô fazendo minhas orações, eu sempre oro pelo Senhor, pela vida do Senhor. E diversas vezes quando eu tava voltando do treino, eu chorei orando pro Senhor, agradecendo pela vida do Senhor. Então, eu acho que uma das formas mais bonitas que eu vou conseguir demonstrar o amor pelo Senhor é através da oração, seja no silêncio, seja no meio de todo mundo. E eu acho que esse é o mais importante. O Senhor sempre fala pra eu viver a vida com o Senhor, né, com Deus,
ter ele sempre presente, em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Então esse é um dos ensinamentos mais bonitos que eu tenho. E eu venho querendo mudar muito, justamente para tentar dar um futuro melhor para o que o Senhor fez, pelo esforço que o Senhor fez. E eu quero tentar fazer isso valer a pena do máximo possível, do melhor jeito. Meu pai foi um exemplo para mim. Meu pai foi alguém que forjou meu caráter, forjou minha personalidade, quem eu sou. Ele cuidou de mim, mesmo diante de tantas dificuldades. Cuidou da minha mãe, dos meus irmãos. Ele sempre foi um exemplo. Ele conversava com a gente como pai. Ele não era nosso amigo, ele era pai mesmo. Ele deixava claro e sempre nos sustentou, nunca deixou faltar nada. Já vi ele deixando de comer pra gente não deixar de comer. Já vi ele brigar por mim. Já vi ele brigar na rua mesmo por mim. E já vi ele brigar pelos cachorros dele, os animais, porque e ele falava, não, a Bíblia diz que o justo zela pelos seus animais. Então ele levava sempre a palavra de Deus muito a sério, assim, do jeito dele, né, na interpretação dele. E ele me marcou em tudo isso, né? E eu costumo dizer que ele tem um caráter mais bonito de todos, assim, de todos os homens que eu conheci na vida. De fato, ele foi meu pai, meu pastor e meu amigo. Então, eu disse para ele antes de falecer e digo agora. E em breve estaremos juntos no céu. Paizinho, eu te amo muito. O senhor sabe, eu sempre falo muito isso, porque eu gosto muito de expressar, né, com palavras o que eu sinto. E obrigada por sempre estar me apoiando nos momentos que eu mais preciso. E muito obrigada, principalmente pelas suas orações, porque eu sei que se não fosse por elas, eu não estaria aqui hoje. Eu sou muito grata por o Senhor sempre estar de braços abertos, porque por mais que a gente erre, por mais que os seus filhos sejam tão teimosos quanto o Senhor está sempre disposto a nos ouvir, o Senhor está sempre disposto a nos acolher. Pai, eu te amo e eu agradeço por tudo que você fez na minha vida, por tudo que você me proporcionou, por todas as viagens, visão de mundo, conselhos e tempo que você gastou comigo e que você investiu em mim. Por tudo que você fez e pela ajuda que você me deu ao longo do caminho da vida. Muito obrigado por tudo, pai. Pai, eu acho que os outros meninos já falaram aqui também, o Abraão e o Gustavo, que a gente não é muito de expressar muito o que a gente sente, né? A gente é mais de, como o pessoal fala, atos de serviço muitas das vezes. Mas é sempre bom relembrar, é sempre bom falar, expressar, como eu tô falando aqui pro pessoal e principalmente pro senhor, porque a mensagem é pro senhor, que eu te amo e que o senhor é muito importante pra mim. E eu te agradeço por ser quem o senhor é, que é uma pessoa atenciosa e eu sei que abriu mão de uma coisa ou outra pra dar sempre o melhor pra gente, porque eu sei que isso não tem preço pro senhor. E eu considero muito isso. Pai, eu não falo isso com muita frequência, deveria falar com mais, mas eu queria te agradecer por ser esse homem de excelência que tem feito a obra com tanto carinho e dizer que eu te amo muito e quero poder te dar um abraço aqui agora. Primeiramente, desejar um Feliz Dia dos Pais, né? Eu sei que a gente está longe, eu sei que a gente não tem a oportunidade de se abraçar. Eu queria muito estar no seu lado para lhe dar um abraço, para lhe dar um beijo, falar o quanto isso é importante para mim, porque
quando a gente é muito jovem, a gente não reconhece, né, mano? Tipo, a importância desses caras na nossa vida. Não só desses caras, mas tipo, pai, mãe, tá ligado? E, pô, velho, eu te amo, velho. Entendeu? Eu não tenho outra coisa pra falar. Eu amo o Senhor, eu amo tudo que o Senhor fez e deixou de fazer por mim, sabe? Porque até as coisas que o Senhor me privou agora fazem sentido, entendeu? Porque se eu fosse um pouquinho mais liberal, eu acho que eu não teria esse discernimento e esse amadurecimento que eu tenho hoje, sabe? Essa maturidade que eu tenho hoje, né? Então eu lhe agradeço por tudo. Eu quero falar pra ele que eu amo muito ele, que apesar das vezes a gente ficar brigando por causa de preguiça, de eu ficar dormindo mais do que deve, ele é um cara muito legal, um cara que me incentiva na minha área profissional, que sempre tá incentivando a gente a melhorar, tanto profissionalmente quanto pessoa. É um cara que eu amo muito e é isso. Pai, eu queria te dizer, te agradecer por tudo que o Senhor me ensinou, por cada conselho e apoio que o Senhor me deu durante a vida, durante todas as fases que eu vivi e tô vivendo agora, por ter me ensinado a ser temente a Deus e por me criar com tanto amor e carinho. Eu queria dizer que tudo que você me ensinou e tudo que você fez, agiu durante a vida, me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Eu agradeço, te amo, pai. Eu amo muito o Senhor. Obrigada, eu te amo. E eu te amo. Te amo. Eu te amo. Te amo, paizão. E eu te amo muito, 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 muito. É isso.